Oi, gente, para quem não me conhece, realmente vocês ainda não me conhecem, meu nome é Nayame Santana, sou apaixonada por casos tão solucionados como casos não solucionados também, tá? E eu resolvi vir aqui dar minha cara a tapa, contar alguns casos para vocês, alguns eu conheço, outros eu ainda não conheço, então é um momento novo para mim. Se tiver alguma coisa errada, pelo amor de Deus, comentem, tá? Deixem aí nos comentários. Ativa o sininho, já dá aquele joinha para você não perder nenhum vídeo, tá? É um canal novo, eu não sei como vai funcionar ainda esse segmento, mas é isso. Bora lá. Então vem que eu vou te contar esse caso. Bom, o caso que eu vou contar para vocês hoje é da Amélia Dyer, né? Ela nasceu dia 10 de junho de 1837. Isso foi bem na época vitoriana, então a Amélia não teve uma infância tão tranquila assim, mas ela era muito apaixonada por literatura, ela era apaixonada por poesias, e a mãe dela teve uma febre tifoide, onde ela acabou tendo um quadro clínico, né, de doença mental. Então a Amélia já vinha cuidando da mãe dela durante esse período e cuidou dela até quando a mãe dela faleceu, que foi em 1848, quando a Amélia só tinha 11 anos. Então já dá pra ver que ela não teve uma infância tão tranquila, porque ela já tinha que estar cuidando da mãe dela, né? 10 anos depois, a Amélia acabou também perdendo seu pai, tá? E o seu pai, ele era dono de uma fábrica de calçados, então quando seu pai vem a falecer, toda a empresa, toda a fábrica, né, na época fica pro James, que era o irmão mais velho da Amélia, né? Ela se muda para morar em Bristol com a sua tia, mas logo depois ela acaba se casando com um homem chamado George Thomas. Ele tinha 59 anos, então eles tinham uma diferença de idade um pouquinho, bem, um pouquinho não, né? Era uma idade razoável. Então, quando eles foram se casar, ela disse que tinha 6 anos a mais. Nisso ela tinha 20 e poucos anos, então ela disse que tinha 6 anos a mais. E ele disse que tinha 11 anos a menos, para poder ficar ali uma idade equilibrada para eles poderem fazer o casamento, né? E a Amélia depois se formou como enfermeira. E mesmo estando casada, ela acabou conhecendo uma parteira. E através dessa parteira que ela começou a cuidar de outras crianças. Na época, não existiam, né, métodos contraceptivos, então muitas mulheres acabavam engravidando, né, de outros homens, até homens que eram casados da época. E muitas das vezes eram de famílias também, essas meninas eram de famílias muito ricas. Então a família não queria alarmar uma grande situação. Então elas permitiam que a menina, que a jovem tivesse a criança, né? Mas depois eles entregavam essa criança para cuidadoras da região. Então, você encontrava até em jornais das localidades, era como se fosse uma propaganda falando sobre as mulheres que tomavam conta. Então, cada mulher tinha a sua propaganda nesses jornais locais, né? Então, era até uma maneira mais fácil das famílias também encontrarem depois essa mulher para poder entregar a criança. E ela começou a cuidar de algumas crianças, né, através dessa parteira. Só que a Amélia deixava as crianças sem comer, ela deixava as crianças realmente ficarem desnutridas, até que realmente algumas crianças começaram a vir a falecer. Então, conforme essas crianças vinham a falecer, teve um médico, né, que ligou um alerta e falou: "Ah, mas acho que tem muita criança morrendo por essa cuidadora". Então, eles prenderam a Amélia, né, mas não foi uma grande prisão, porque ela só ficou detida por 6 meses, cumprindo um trabalho forçado. Seria para pagar os seus crimes das crianças mortas. O que eu acho que já pra época já era uma grande, assim, uma coisa muito séria acontecendo, e deram apenas 6 meses de prisão para ela, né? E desses 6 meses aí ela fez o trabalho comunitário dela,
Algumas fontes dizem que ela chegou a tentar suicídio, que ela chegou a desenvolver algum quadro clínico também, como doença mental. E eu lembrei muito do que ela passou com a mãe, né? Mas não ficou realmente comprovado que ela tentou suicídio, né? E logo um tempo depois, o marido dela veio a falecer e ela já tinha uma filha com ele, que era a Ellen. Então ela precisava de dinheiro para poder se sustentar, né? Então os crimes começaram a ficar piores, né? Então ela voltou para esse mercado para poder fazer com que as mulheres viessem e trouxessem suas crianças, né? Só que ela começou a usar identidade falsa, ela começou a ir para outros lugares, então ela ficava numa determinada cidade, mas depois ela mudava de cidade, justamente para não levantar suspeitas, né? Porque ela já tinha passado por isso antes. Então ela começa a ir de lugares em lugares com identidades falsas para poder continuar recebendo essas crianças, recebendo dinheiro e sem levantar nenhuma suspeita, né? Até que um dia um corpo foi encontrado perto do rio Tamisa e a polícia achou aquilo muito suspeito. Então eles começaram a tentar identificar quem daquelas mulheres que estava cometendo esse crime. Então eles chamaram uma jovem para fingir que ela estava interessada em dar uma criança, né? E nesse processo, na realidade, era uma situação toda armada, justamente para tentar encontrar a pessoa que estava fazendo aquilo. Eles já suspeitavam da Amélia. Mas ela, como estava com a identidade falsa, realmente eles precisavam investigar um pouco mais para ver o que estava, quem é que estava, e até mesmo chegar e realmente ter a comprovação de que era ela. E aí, quando eles chegam até a casa dela, encontram, né? Encontram provas de cartas onde ela estava negociando adoções, encontram várias roupinhas de bebês, roupas de crianças e recibos dos jornais. Porque, como eu falei para vocês, em cada cidadezinha existia o seu jornal local. Então, ela fazia uma propaganda dizendo que a criança ia vir para um lugar de uma pessoa que era uma casa super acolhedora, de uma família feliz, que ela era muito bem casada, que ela era enfermeira. Então, as pessoas meio que se sentiam mais confortáveis em estar deixando a criança naquele ambiente, né? Algumas mães deixavam a criança e nunca mais voltavam para procurar. Já outras até tentavam, mas como ela ficava mudando de cidade, acredito que era um pouco mais difícil da mãe acabar encontrando, né? Acabei não falando antes, mas antes da polícia chegar, ela estava já criando um método de matar os bebês, de matar as crianças, com uma fita branca enrolada no pescoço. E ela acabava estrangulando essas crianças, né? E jogava o corpo dessas crianças no rio Tamisa. Então, quando a polícia bate lá, eles encontram essas provas e sentem um cheiro muito forte, de como se fosse de carne podre, que vinha do quarto e da cozinha, né? Acabou que a Amélia, ela foi acusada por um corpo apenas, por uma vítima. Ela não foi acusada de todos os outros crimes, apesar de depois ela ter realmente dito que os policiais poderiam encontrar outros corpos dentro daquele rio. Ela não foi acusada por outros crimes, né? Por esses outros corpos que foram encontrados. A polícia depois fez ali uma limpeza, né? Pelo rio Tamisa e foram encontrados 50 corpos, mas estima-se que ela matou mais de 400 crianças, né? E em 1896 ela foi condenada à morte, ela foi enforcada. E até hoje ela é uma das protagonistas em um dos maiores casos de infanticídio que já aconteceu no mundo, né? É uma situação que a gente lembra até hoje. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem se tem algum erro, tá? Prometo pra vocês que a cada vídeo eu vou buscar melhorar no que vocês vierem me pedir. Se vocês tiverem algum caso aí, comentem aqui nos comentários. Algum caso que vocês queiram que eu conte. Pode ser algum caso internacional ou um caso nacional também.
tá bom? Eu vou fazer o possível para cada vídeo a gente caminhar e melhorando esse vídeo, tá bem? E é isso.